Boa tarde a todos. Nós da Regional São Paulo estamos de olho na epidemia do Covid-19. A gente está querendo trazer para os sócios um pouco da realidade de cada membro. A gente tem feito um ciclo de entrevistas com chefes de serviço, com pessoas da linha de frente. E agora a gente vai conversar com o Dr. Rafael Tutihashi. O Rafael Tutihashi é um excelente cirurgião, ele faz microcirurgia e ele recentemente teve o diagnóstico positivo para o Covid. A gente queria saber um pouco da vivência dele. A gente não está preocupado em saber se ele pegou por falta de EPI, com EPI, onde ele trabalha. A gente quer entender qual é a realidade quando você é surpreendido com os sintomas, como foi para você, Rafael. A gente quer te ouvir. Então, primeiramente, assim, eu estava trabalhando normal, teve um dia que eu tive febre, e por conta da febre eu acabei, como eu trabalho no hospital grande, eu achei que valeria a pena ir falar com a medicina do trabalho do hospital. No primeiro momento eu fiquei afastado 3 dias, e depois de 3 dias eu fiz o teste do swab, porque muito no começo tem muito falso negativo. Então, você tem que pelo menos para 3 dias de sintomas para fazer o teste. Quando eu fiz o teste, veio positivo. Na verdade, assim, a febre que eu tive nem foi uma febre muito alta, foi uma febre baixa, 37,5, nem chegou a ser febre de fato, mais subfebril. E muita mialgia. Fora isso, depois os sintomas foram mudando, assim. Então, eu tive um pouco tive bastante dor de garganta, uma faringite bem tensa, mas não tinha pus na garganta, nada disso. Depois começaram outros sintomas, tipo umas ondas de calor que eu comecei a ter, a febre durou 3 dias, mialgia, depois eu tive também um pouco de fraqueza, uma astenia, assim, importante, mas nada, não cheguei a ter dispneia em nenhum momento, não tive saturação minha, sempre continuou 98, 90, 97%. E outra coisa que eu sinto, que eu tô sentindo agora, a fase que eu tô agora é da anosmia. Então, tô sem sentir cheiro e sem paladar faz uns 3, 4 dias. É muito estranho isso daí. E depois que teve o diagnóstico da confirmação pelo exame, eu acabei ficando afastado esse período, assim, ficar no total 2 semanas afastado. E, Rafael, como é a sua estrutura familiar? Como que você lidou com isso dentro de casa? Então, como eu tenho uma filha pequena, não teve como fazer isolamento dentro de casa. A gente, muito provavelmente, a família inteira se contaminou aqui. E a sua esposa teve os mesmos sintomas que você? Foi Teve. frustro? Ela teve... Não, teve o mesmo sintoma que eu. Ela tá atrasada, tipo, 2 dias nos sintomas. A minha filha teve um pouco de febre. Bom, a gente acabou não testando nem elas, porque elas não tinham indicação de fazer o teste pelos laboratórios, né, que é critério de internação, gravidade, alguma coisa assim. E, Rafael, você acha que no período que você estava sintomático, pré-sintomas, você pode ter interagido com outras pessoas? Você chegou a conversar com pessoas que possam ter convivido com você nessa fase inicial? Quando eu conversei com as pessoas, com todos que eu convivi, nenhum deles ficou com sintomas gripais. Eu já estava tomando bastante cuidado antes, então não estava esse contato próximo, a gente tinha diminuído o número de reuniões do hospital, tudo que a gente conseguia fazer online, a gente já tinha mudado as discussões de casos clínicos para uma plataforma virtual, então a gente já estava usando aplicativos de teleconferência para fazer as discussões de casos clínicos. A gente estava indo basicamente para operar e para fazer ambulatório no hospital. E sem contato próximo entre as pessoas. O hospital já tinha determinado que a gente tinha que usar máscara cirúrgica no contato com todos os pacientes, tanto do ambulatório quanto de enfermaria, então a gente já estava fazendo essa precaução antes. Então, eu acho que, eu espero não ter passado para mais ninguém, assim. Mas o contato que eu tive, que eu tenho da equipe, eu sei que ninguém ficou com sintomas depois. Eu queria abrir o espaço para o Dr. José Otávio, que é o secretário da Regional São Paulo, e depois para o Dr. André Cervantes, que é o coordenador do Departamento Científico da Regional São Paulo. Zé Otávio, vamos lá.
Bem, o Rafael, é a coisa engraçada que você, como um microcirurgião, foi acometido por um micro-organismo. Qual foi a tua Exato. reação? Qual foi a tua reação principal quando você percebeu que você estava com Covid? Na hora que você recebeu o diagnóstico, o que você sentiu? Qual foi a tua emoção e como essas emoções foram se alterando durante o tempo? Assim, como os sintomas, eles não chegam a deixar a gente muito derrubado, assim, mas são vários sintomas que vão mudando ao longo do tempo. Pelo menos essa foi a sensação dessa doença para mim. Dá uma canseira a mais, assim. Eu não, acho que não tive tanta, tanto problema com a parte emocional, assim, em relação a, nossa, eu fiquei contaminado com o Covid, mas, enfim, até porque, assim, eu fui ativamente buscar isso daí. Eu tava com todos os sinais tava atento a qualquer sinal que eu pudesse ter de sintoma, e foi logo do começo a gente já foi atrás direto pro Covid. Minha preocupação maior, na verdade, era se eu tinha contaminado a equipe ou algum outro paciente do hospital, assim, que eu tive contato. E você não teve Felizmente, medo da doença se agravar? eu tive, mas isso daí a Não deu questão toda é tempo. que essa doença não agrava já de início muito rápido. Ela demora mais ou menos uma semana, 10 dias para ter os sintomas de alarme. Eu tenho bastante contato com colegas que são pneumologistas, infecto, um outro colega que é intensivista. Então, eles estavam sempre de olho, eu estou sempre mais atualizado em relação a essa questão toda dessa doença. Então, eu já estava mais ou menos por dentro de como que ia ser a evolução do quadro clínico, tudo. E, na verdade, assim, eu tive o diagnóstico no quarto dia da doença, quarto dia dos sintomas, deu uma certa ansiedade para chegar até o sétimo, 10º dia, que é a fase que eu estou agora, por conta de saber se isso é agravar ou não para um quadro de necessidade de internação, porque os relatos que tem são assim, as pessoas começam a piorar a partir do sétimo dia, entre 7 e 10 dias. Você está quantos dias mesmo? Desculpa. Eu já estou agora lá pelo 10º dia, mais ou menos, Tá certo. de sintoma. Ô, Rafael, eu queria saber o seguinte, se vocês estão em 3 em confinamento em casa, né? Como é que você está se virando com isso? Afinal, quem faz compras? Como é que as coisas estão acontecendo? Então, a gente já tinha se preparado um pouco antes do teu diagnóstico, assim, a gente já tinha se preparado um pouco em relação... A gente estava com medo de abastecimento aqui em São Paulo. Então, a gente já tinha 2 semanas atrás, a gente tinha feito uma compra no supermercado grande, tinha estocado um pouco de comida, a gente tinha comprado um pouco de comida congelada então, a gente está conseguindo se virar com esse estoque que a gente tinha feito antes. De fato, assim, antes de eu ficar doente, a gente já estava uma semana mais ou menos num confinamento aqui em casa, que a minha esposa estava fazendo home office, minha filha já estava sem aula na escola, eu estava saindo basicamente para ir para o hospital e voltar. O consultório, a gente já tinha encerrado as atividades dele também, então acho que a questão do abastecimento nosso, a gente já estava meio, por sorte, a gente já tinha se antecipado a isso daí. Então, acho que a gente não conseguiu sentir tanto essa questão da crise, assim, de abastecimento, de precisar ir para o supermercado ou fazer compra, alguma coisa assim. André, Rafael, você falou sobre a anosmia que você está tendo agora nesse momento, né? Tenho 2 perguntas. A primeira é se você teve também perda de paladar, que é uma das coisas muito Uhum. referendada pelos pacientes. E a segunda, você me disse que você foi na medicina do trabalho, lá do seu hospital, e agora, passado esse período, supostamente, de cumprimento da quarentena, existe uma rotina dentro da instituição de te testar novamente? Não, vou começar na questão do hospital. Assim, lá eles não estão testando de novo o paciente se tem ainda, está positivo ou não. O período de afastamento são 15 dias, assintomático volta depois. Então, princípio, quinta-feira que vem eu poderia voltar já a trabalhar, vendo a progressão dos sintomas, assim, que eu estava bem pior, fui melhorando, agora com quase 10 dias aqui eu já estou me sentindo muito melhor, tudo. Basicamente, estou praticamente assintomático, acho que a única coisa que eu ainda tenho um pouco é a questão da anosmia, e fora isso eu estou totalmente assintomático.
Então, a gente não vai testar de novo. Em relação à anosmia e a perda de paladar, é uma sensação muito estranha, porque o momento você começa a sentir as coisas diferentes, assim, em relação à alimentação, assim, você não consegue saber direito o que é, porque é progressivo, assim, não é que da noite pro dia você acorda com anosmia e sem paladar. Daí você começa a comer e fala assim, nossa, tá uma coisa estranha, a comida tá meio sem tempero. E daí que você se toca, assim, que não tá nem sentindo cheiro, nem paladar. Então você come, a sensação que dá é da textura só do alimento. Não é gosto, você sente só a textura do alimento, é a coisa mais estranha do mundo, assim. O Rafael, e você, assim, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas? Você se sente imunizado a ponto de você se tornar agora um voluntário para qualquer situação? Você vai, como é que você está enxergando e qual é a orientação que você tem dos infectologistas em relação ao pós-Covid? Como é isso para você? Então, essa é uma discussão grande que está tendo, assim, os meus colegas são pneu, infecta, eles têm falado, assim, que acredita-se que a imunização, que possa ocorrer uma imunização definitiva, mas isso não é certeza ainda. O vírus é muito recente para a gente falar em imunização definitiva, então é melhor tratar como você pode ser reinfectado. É bem possível que, caso aconteça uma reinfecção, a gente tenha sintomas mais leves, porque já tem uma imunização prévia, né, de uma certa maneira. Então, assim, o maior cuidado, eu acho que é no uso de EPI, conversando com as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que estão fazendo os protocolos e estudando como foi essa epidemia nos outros países, a maioria da equipe de saúde tem se contaminado na hora da retirada do EPI. Então, essa é um momento muito chave, assim, você tem que tirar na sequência certa, tomar cuidado para você não se contaminar, nesse momento que é o ponto-chave. Parece que nos hospitais onde essa infecção chegou primeiro no Brasil, teve um grande número de contaminação de equipe de atendimento, justamente porque eles não estavam bem treinados na hora da desparamentação dos EPIs. Então, acho que a gente tem que tratar todos os casos como sendo possíveis coronavírus, tomar cuidado na utilização, na retirada do EPI. Em relação a se eu me sinto imunizado a ponto de trabalhar no front, o meu hospital já se organizou de uma certa maneira para recrutar a equipe para trabalhar no front. Então, vários médicos já foram mudados de setor para trabalhar no atendimento de pacientes COVID positivo. Se a instituição achar que eu sou uma pessoa adequada para trabalhar no front, eu acho que a gente vai ter todo o treinamento e disponibilidade para fazer isso, sim. Então a gente tem que esperar agora. Eu acho que esperar voltar a rotina meu trabalho para ver para que área que eu vou ser destinado lá. Eu queria agradecer, doutor Rafael, a sua entrevista foi excelente, comovente, porque deve ser muito estressante passar por isso. Nós estamos no estresse de não terem sido infectados, mas a partir do momento que você se surpreende com esse diagnóstico, tudo deve passar na sua cabeça. E eu queria agradecer a sua contribuição para os associados, para todas as pessoas que forem te ouvir, que vai ser um exemplo para todos nós. Rafael, parabéns. Nós estamos muito felizes que foi um quadro frustro, que você está bem e que está tudo bem aí com você, com a sua família. Muito obrigado pela sua participação. Ok, obrigado.